Eu queria compartilhar algo com vocês hoje e pensei a respeito disso, né, nessa tarde, na verdade, desde manhã para cá, mas mais da tarde, sobre como nós devemos enfrentar grandes batalhas na nossa vida. Tem as pequenas também, mas especialmente as grandes batalhas que nós enfrentamos. O pastor Cristo estava falando aqui sobre nós orarmos, né, a respeito de grandes desafios que a gente enfrenta, necessidade de milagres, e às vezes a gente tem que passar por essas lutas, e a gente tem que entender algumas coisas que a Bíblia nos ensina para nós correspondermos melhor em relação a isso. E eu me lembrei da vida de Davi. E aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. É o momento onde Davi, ele se depara com um grande problema na frente dele. Na verdade, aquele problema não era só para Davi, aquele era um problema para todo o exército de Israel que estava acampado diante do seu inimigo, que era o povo filisteu, o exército filisteu. Naquele momento se levanta um homem muito grande, chamado Golias. Todo mundo já ouviu essa história, né? E esse homem, ele, dia após dia, ele afrontava o exército de Israel. Eles estavam acampados, preparando-se para uma batalha, para uma guerra. E Golias, ele ia lá e falava assim: então é o seguinte, vamos resolver de uma forma mais simples, não precisa morrer muita gente. Manda o seu campeão lutar comigo. Escolhe um de vocês e vem aqui, e a gente resolve. Quem vencer essa briga, leva a guerra, né? Então, Davi estava naquele momento, ele nem estava para compor o exército, ele foi lá para levar comida para os irmãos. E ele ouviu aquilo e de repente ele ficou inquieto com aquilo lá. Ele viu que aquele homem estava afrontando não apenas o exército de Israel, ele estava confrontando, né, ou desdenhando do próprio povo de Israel, mas também do Deus de Israel. E ele, inconformado, ele fala: não pode ser. Se ninguém vai, eu vou. A questão é que Davi ainda era um garoto, era um moço ainda, nunca tinha tido nenhum tipo de treinamento militar, mas ele tinha o seu treinamento, que a gente vai falar daqui a pouco. E ele se apresenta diante do rei Saul, falando: o seu servo vai lá lutar contra esse homem, contra esse gigante. E aí, a partir do verso 32, se você puder acompanhar na tua Bíblia, Samuel 17, 1 Samuel 17, no verso 32 em diante diz assim: e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e lutará contra este filisteu. Saul, porém, disse a Davi: não poderás ir contra este filisteu para pelejar contra ele, porque você ainda é moço, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele e o matava, e o arrancava da sua boca. Levantando-se ele contra mim, eu segurava pela queixada e o feria e matava. O teu servo matava tanto o leão quanto o urso, e esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E vestiu a Davi da sua própria armadura. Pôs sobre a sua cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma couraça. Davi colocou a espada sobre a armadura e procurou em vão andar, pois não estava acostumado àquilo. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois não estou acostumado. E Davi tirou aquilo sobre si. Então tomou na mão o seu cajado, escolheu do ribeiro 5 seixos, ou 5 pedras lisas, e pôs em seu alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E tomando na mão a sua funda, foi-se chegando ao filisteu. E o filisteu também vinha se aproximando de Davi, tendo à sua frente um escudeiro.
verso 46. Davi dizendo para Golias: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei e tirarei a tua cabeça, os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. Pula para o verso 49. E Davi, colocando a mão no seu alforje, tirou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, ferindo o filisteu na testa. A pedra se encravou na sua testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, feriu-o e o matou, e não havia espada na mão de Davi. Até aqui, amados. Davi tinha um grande problema. Na verdade, Davi tinha um problema gigante diante dele. Golias, né? E eu anotei 5 coisas importantes. Talvez existam outras aqui, mas eu acho que 5 me foram mais destacadas, né, quando eu estava lendo e meditando a respeito desse texto aqui. 5 coisas que a gente tem que olhar sempre diante dos problemas, dos desafios que se apresentam diante da nossa vida, especialmente aqueles que são maiores, né? Aqueles problemas muito grandes. Primeira coisa, amados, que a gente percebe em Davi, é que ele não se intimidou com o tamanho do inimigo. Estava lá aquele homem grande, forte, Davi ainda era jovem, era um menino ainda praticamente, ele olhou aquilo e falou, não pode, isso está errado. Alguém tem que fazer alguma coisa, se ninguém faz, eu faço. Mas aquele homem estava esbravejando, ele estava blasfemando, ele estava falando um monte de coisas ali, certamente ele vinha todo equipado, com aquele escudeiro dele, carregando, né, a sua lança, ou a sua espada, suas armas. E ele gritava, ele amedrontava o exército de Israel. Ele estava ali trazendo medo, pavor, terror. E hoje a gente vê isso, né, até mesmo nas guerras. Qual é uma das maiores ferramentas de guerra que existem atualmente, e especialmente de um século para cá? Terrorismo. O que é o terrorismo? É criar o pavor, deixar as pessoas assustadas. Hoje no mundo todo, o mundo tem medo do terrorismo, né? Então as pessoas têm medo, por exemplo, ou um preconceito contra muçulmanos em boa parte do mundo por causa disso. Criou-se um estigma, esses caras aí são homem-bomba, né? Todo mundo tem medo. Naquele momento, o que Golias estava fazendo era exatamente isso, terrorismo psicológico. Ele estava gritando, falando alto, chamando o pessoal para a briga. E todo mundo tinha medo. Todo mundo olhou para Golias e falou, não dá, esse cara não dá para matar. A pergunta é, dá ou não dá? Ou dava ou não dava? Dava, tanto que Davi fez. Mas as pessoas não enxergaram a possibilidade de vencer esse gigante. Normalmente, amados, muitos problemas que nós temos, eles se apresentam maiores do que realmente eles são. Existe problema? Sim, existe. Tem problema grande? Tem. Mas, às vezes, esse problema não é tão grande como nós enxergamos. A postura de Davi aqui é a seguinte, pode parecer grande, mas o meu Deus é maior. Pode parecer que isso é insolúvel, mas o meu Deus é o Deus do impossível. Então, muitas vezes, nós temos essa dificuldade de olhar para alguma situação na nossa vida e, talvez, permitir ou perceber no coração uma mensagem derrotista, uma mensagem de incredulidade, uma mensagem que fala para você, não vai dar certo mesmo, já era, acabou, não tem mais jeito. Olha o tamanho desse problema. Olha essa situação, não dá para enfrentar, não tem como solucionar isso. E muitas vezes a gente acredita nessa mensagem, nós abraçamos essa mensagem. Ela pode vir do nosso coração, mas ela pode vir do diabo, ela pode vir das pessoas. Mas, independentemente da fonte dessa mensagem, o destino dela é o nosso coração e o porquê dela é tirar a nossa fé. Anular a nossa fé, gerar em nós medo, e o medo é o contrário da fé. Se eu tenho medo, eu não creio. Se eu tenho medo, eu não acredito. Se eu tenho medo, eu não me posiciono. Aquele exército estava com medo. As pessoas que estavam ali estavam com medo.
Os irmãos de Davi que estavam na batalha eram muito mais fortes, muito mais velhos, muito mais experientes do que o próprio Davi. Nenhum deles falou nada, pelo contrário. Quando Davi falou que eu vou, o irmão mais velho dele falou assim, você está vendo aqui só para se mostrar. Eu sei que você veio fazer aqui. Você veio aqui só para olhar a batalha. O irmão dele tentou afundar Davi nesse sentimento pequeno. Davi falou, não, você não está entendendo nada. Ele desviou do irmão, desviou das pessoas, e ele foi na direção do destino dele. Para ele não interessava o tamanho de Golias ou o tamanho do problema. Davi tinha no coração algo já determinado. Ele entendeu que aquele homem não estava afrontando a ele, estava afrontando a Deus. Ele falou isso para aquele homem. Você está afrontando os exércitos do Deus vivo. Você não entende o que você está fazendo. Quem está enganado aqui é você. Quem é o inocente aqui é você. Porque naquele momento Davi parecia que era o mais inocente de todos. Quando ele chega diante de Saul, Saul falou assim, não rapaz, o que é isso? Você não pode ir lá. Não tem como você enfrentar esse homem. Então certamente muita gente ali olhou e percebeu, aparentemente na vida de Davi, uma inocência muito grande. Mas o que ele carregava era maior. O que ele cria era maior. A certeza do coração dele era maior do que toda a situação que estava diante dos seus olhos. Então, para Davi, a questão não era o tamanho do inimigo. Era o tamanho do Deus que ele servia. Não era o tamanho do problema, era o tamanho do Deus que ele tinha no coração. Então, o problema, amados, não é o tamanho do inimigo, mas a nossa convicção de que lado nós estamos. Talvez naquela batalha não tinham apenas dois lados, Israel e os filisteus. Talvez tinha o lado dos medrosos, tinha o lado dos covardes, tinha o lado dos incrédulos, tinha o lado dos desesperados. Tinham vários lados ali, especialmente do lado de Israel. Mas naquele momento Davi entendeu que ele não podia ficar nesses lugares alternativos. Ou ele estava ali para vencer ou para morrer. Ele estava ali entendendo que existiam dois lados. Mas no coração dele, o lado vencedor já era o lado de Israel, por causa do Deus que ele servia. Porque o lado que ele estava tinha a graça de Deus, tinha o favor de Deus. E assim ele foi. Ele não mediu nada diante de si, ele simplesmente se apresenta e vai enfrentar. É muito parecido, com o momento onde o profeta Eliseu foi cercado pelo exército da Síria. Estava ele numa tenda junto com o seu discípulo, o seu moço, e de repente aquele rapaz que servia o profeta Eliseu, ele saiu para fora da tenda para fazer alguma coisa, e ele olhou ao redor de onde eles estavam, tinha um exército cercando aquele lugar. E aí, ele chega para o profeta e fala assim, olha, estamos cercados, a gente vai morrer, alguma coisa aqui aconteceu, a gente nem percebeu, estamos aqui diante de um exército enorme. O que Eliseu falou para ele? Calma, rapaz. Ele falou, mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Vamos pensar agora naturalmente. Naturalmente, milhares de homens cercando os dois. Espiritualmente, não era isso que Eliseu enxergava. Eliseu então pede para que Deus abrisse os olhos do seu discípulo. Então ele pôde ver uma realidade espiritual que naturalmente, pela incredulidade, ele não estava conseguindo enxergar. Isso está lá em 2 Reis, se você puder abrir lá, em 1 Samuel, deixa marcado aí. Avance rapidinho lá para 2 Reis, no capítulo 6. Diz assim, a partir do verso 15. 2 Reis 6, verso 15. Tendo o moço do homem de Deus, que era Eliseu, se levantado muito cedo, saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço disse ao homem de Deus, ai meu senhor, que faremos? Respondeu ele, não temas, porque os que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. E Eliseu orou e disse, ó Senhor, peço-te, que abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Até aqui. Percebe? Naturalmente um grande problema.
para quem não entende esse princípio de fé, o desespero já toma o coração. Que faremos? A palavra que ele usou foi, ai, e agora? A casa caiu. Eliseu falou, não. Tem mais conosco do que com eles. Eliseu tinha uma visão diferente. E quando ele ora, então, aquele moço vê, tinha muito mais do lado deles do que do lado do seu inimigo. Jesus, um certo momento também, está lá em Marcos capítulo 4, em outros evangelhos, mas eu gosto desse texto descrito em Marcos, do momento onde Jesus ele acalma a tempestade, porque os discípulos estavam desesperados, achando que iam naufragar, estava todo mundo gritando, e Jesus estava dormindo. De repente ele acorda, ou acordam ele, né? E Jesus simplesmente manda a tempestade se acalmar. E a tempestade se acalma. Eu não sei quem já navegou aqui, quem já andou de barco e pegou um vento forte no barco. Realmente é assustador, né? Às vezes eu ia pescar um tempo atrás, né? Que a gente ia para o mar, pegava um barquinho ali em Caraguá, ia pescar no mar e tal. Tinha vezes que a gente chegava lá, aliás, a gente nem chegava, a gente nem ia, né? Porque o piloteiro, né? Que é os marinheiros que trabalham lá, eles ligavam, ó, não vem, porque está vindo um vento, acho que é vento noroeste que eles falam, que chega ali, não dá nem para navegar, é perigoso, pode naufragar. Que realmente no mar a coisa é feia, né? Quando vem muito vento, o barco ele pode de fato afundar, pode naufragar. E eles estavam nesse momento lá. E Jesus acorda, diante daquela turbulência, daquela bagunça, daquela agitação, e do medo, dos gritos dos discípulos que estavam ali no barco, gritando também, desesperados, Jesus simplesmente dá uma ordem para o vento, para a chuva, para tudo, e fica tudo parado. E eu gosto do que Jesus falou para eles. Ele falou assim, até anotei o que ele disse. Ele falou, não sejam tímidos. Não sejam tímidos. Na versão de Marcos ele fala isso. Essa timidez, amados, é justamente essa ausência de fé, de intrepidez, de confiança, que Deus está no controle. Eu não sei que tipo de barco a gente anda na vida. Que tipo de jornada nós estamos tendo na vida. Mas se nesse barco, se nessa jornada Jesus está presente, que problema você vai temer? É verdade ou não é? Mas quando nós colocamos os nossos olhos no problema, o problema ele pode se parecer maior do que de fato ele é. E ainda que ele seja bem grande, jamais se comparará ao tamanho do nosso Deus. Jamais. Não há problema, não há situação, não há circunstância que seja maior do que Deus. E nós precisamos entender isso, e isso ser para nós uma confissão interna de fé. Primeiro interna, para depois ser externa. E aí a gente vai cumprir com o que a palavra ensina. Cri, por isso falei. Nós cremos, por isso nós também falamos. Agora o que eu creio? A Bíblia também diz do que está cheio o coração, é isso que a boca fala. Então, se eu creio que eu estou do lado certo, que eu estou do lado de Deus, Todo-Poderoso, que Deus me abençoa, que Deus me guarda, que Deus tem um plano na minha vida, se eu estou desse lado, que mal eu vou temer? Que tipo de problema pode ser maior do que essa minha convicção? Então, é o primeiro ponto que nós olhamos aqui em Davi. Não se intimida com o tamanho do inimigo. Não se intimida com o tamanho do problema. Marcado aí ainda, onde você está em Samuel, queria ler só um verso que está em Efésios, para a gente encerrar esse ponto aqui. Efésios no capítulo 3. No verso 20. Quero ler, você vai acompanhar. Depois eu gostaria que você lesse esse verso junto comigo, amém? Diz assim, Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse seja a glória na igreja e em Jesus Cristo por todas as gerações, para sempre. Amém.
Vamos ler juntos esse texto aqui? Lê na tua versão aí, verso 20 e 21, amém? Vamos lá? Vamos. Ora, ele que é poderoso. A esse, glória na igreja. Coloca a mão de quem está do lado assim no ombro assim e fala, seja essa palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aquele que é poderoso para fazer, na minha versão, não sei como é que está a tradução que a gente leu aqui, mas a minha versão é muito enfático, né? O texto. Para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Segundo o poder que opera em quem? Nós. Em nós. Olha para quem está perto de você e fala assim, o poder de Deus opera na tua vida. Fala para ele assim, ou para ela, fala assim, e vai muito além de tudo que você pode imaginar, de tudo que você pode pedir, de tudo que você pode pensar. Porque Ele é infinitamente poderoso. Esse é o seu Deus. Esse é o seu Deus. Que problema, que dificuldade, que Golias pode se levantar contra isso? Nenhum, nada. Então este é o primeiro ponto a nós destacarmos, a respeito da posição, né, do posicionamento de Davi em relação àquela dificuldade que eles estavam enfrentando ali. Mas o posicionamento de Davi foi naquele momento. Esse posicionamento não é fruto de uma aventura. O posicionamento de Davi não é fruto de uma presunção. Ou mesmo, como eu falei agora há pouco, de uma inocência. Davi tinha experiência em luta. Embora nunca tivesse se alistado no exército, nunca recebera nenhum tipo de treinamento militar, ele tinha alguma experiência sim com batalhas, com lutas, e ele falou isso para Saul. Ele falou o seguinte, falou, olha, vamos ver lá no texto de novo. Volta lá para para 1 Samuel, lá no verso 34. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Até aqui, nenhuma novidade. Uma profissão tranquila, pastor de ovelha. Tinha que sair, ficar alguns dias fora, porque lá o pastoreio é assim, né, dos rebanhos. Aquela região é uma região bastante seca, então eles têm que andar dias para procurar pastagem para os rebanhos, senão os rebanhos morrem de fome ou ficam doentes. Mas ele continua. E sempre que vinha um leão ou um urso, e tomava um cordeiro, eu ia após ele, atrás dele, e matava. Então esse jovem, que se apresentou para lutar contra Golias, ele já tinha enfrentado o leão, tinha enfrentado o urso. Não sei como é que foi a batalha dele com esse bicho aí, mas ele ia atrás e ele enfrentava. Quem já viu um leão aqui? Já viu o leão? E urso? Grande, né? Imagina enfrentar um bicho daqueles ali. Então, amados, olha só. Davi, ele tinha experiência com um tipo de batalha. Era uma batalha difícil, né? Provavelmente Golias era mais perigoso que esses dois animais aqui, que a gente está citando, né? Tanto o leão quanto o urso. Mas, Davi tinha experiência em algum tipo de luta. Isso é importante para a nossa vida. Mas antes de falar da nossa vida, eu gostaria de lembrar também que Jesus, ele teve como o grande obstáculo, o grande momento crucial da sua vida, e a gente fala crucial porque vem justamente o momento da cruz, foi a sua morte. Jesus, ele não começa o seu ministério e na primeira semana ele é entregue para ser crucificado. Não. Jesus, ele passou por um processo. Jesus, ele teve o seu ministério. Ele teve que enfrentar o deserto. Teve que fazer um jejum prolongado. Ele teve que enfrentar pessoas. Teve que enfrentar religiosos. Teve que enfrentar a incredulidade de muita gente naquela região. Jesus enfrentou tudo isso. E ele confrontou tudo isso com fé. Em nenhum momento ele retrocedeu, em nenhum momento ele se desanimou, ele continuou. Ele teve as suas lutas preliminares antes de chegar no momento que ele teve que vencer a sua própria carne e ir para a cruz. O último inimigo de Jesus não foi o diabo,
A gente vai ler ali, né, na última ceia, a Bíblia fala que Satanás ele encheu o coração de Judas para trair Jesus. Naquele momento a gente pode dizer, então o grande inimigo ali era o diabo. Não era, por quê? Porque Jesus olha para Judas e fala, vai lá e faz logo o que você tem que fazer. Jesus não estava tentando se proteger nem de uma ação diabólica, porque ele sabia em que mãos ele estava. Então, quando Judas saiu para trair, ele já sabia. Ele sabia, por exemplo, que ninguém podia tirar a sua vida. Ele falou isso. A minha vida ninguém a tira de mim. Eu voluntariamente a dou. Então, Jesus já tinha trabalhado nessas lutas preliminares até o momento que ele chegou no Getsêmani. E o último inimigo que ele teve que vencer, ele sabe o que foi? Ele mesmo. Ele falou, Senhor, o Pai, né? Se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja como o Senhor quer, não como eu quero. Ele estava dizendo ali, a minha carne tem uma vontade, é tentar dar um jeito de escapar da cruz, porque eu sei que vai ser difícil. Eu sei que vai doer. Eu sei que vai ser um sofrimento. Eu sei que vai ser muito complicado. Mas faz a tua vontade. Ele ouviu, ele orou, chegou a suar sangue, mas quando ele sai daquela oração, ele já saiu crucificado dali. Ele já saiu dali vitorioso, ele venceu ali. Essa foi a batalha dele. Então ele vai, ele é traído, ele é preso, ele é espancado, ele é julgado, ele é crucificado e morto. E nenhum desses momentos você percebe mais nenhuma falta de paz no coração de Jesus. Porque a cruz foi o grande X para ele ali, da vida. O grande momento. E vamos falar 12 dias sobre cruz aqui nessas primícias. A cruz, ela foi de fato aquele momento que foi o ápice do ministério de Jesus. Foi o ápice na provação, foi o ápice na avaliação da fé daqueles que andavam com ele, porque muita gente viu aquilo e se escandalizou, fugiu, foi embora, descreu. Outros ficaram desesperados, desesperançados, mas a cruz provou tudo isso. E Jesus estava pronto para a cruz, por quê? Porque durante o seu ministério, ele teve lutas que o prepararam para isso. E nessas lutas, nenhuma delas ele fugiu. Por que eu estou falando isso? Porque é importante a gente saber que tudo que nós enfrentamos na nossa vida, os problemas que surgem no seu dia a dia, problemas que surgem na tua jornada espiritual, problemas que surgem lá nos relacionamentos da sua célula, com os irmãos da igreja, com pessoas da tua família, desafios financeiros, desafios profissionais, tudo isso é um leãozinho, tudo isso é um urso. Tudo isso você tem que enfrentar. E muitas vezes nós queremos fugir disso. Nós não queremos enfrentar. Claro que quando precisamos de uma ação, de intervenção de Deus na nossa vida, nós podemos clamar por isso, podemos suplicar por isso, mas muitas lutas nós precisamos passar por elas. É a nossa escola, é a nossa experiência. Quando Davi chegou diante de Saul, ele falou, não, eu posso ser pequenininho, eu posso ser jovem ainda, posso ser novo ainda, mas uma coisa eu te falo, eu tenho experiência. Eu passei por problemas, eu passei por provações, eu já tive leões e ursos na minha vida, e eu fui e eu prevaleci, eu venci. E esse cara aí, esse tal de Golias, vai ser igualzinho àqueles animais. Vou vencer. Davi não apenas se posicionou olhando para o futuro que ele ia matar, mas ele olhou para trás também, numa trajetória de lutas e de experiência que ele adquiriu na vida dele. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, se você quer servir a Deus, se você quer ser um servo, uma serva de Deus, saiba que lutas, leões, ursos, problemas vão aparecer na sua vida. Não corra deles, vença-os. Deus está do teu lado? Sim, Ele está do teu lado. Te dá graça? Sim, te dá graça. Te dá capacitação? Sim, te dá capacitação. Mas você precisa se apresentar. Se o leão vem, vai atrás dele. Se o urso vem, vai atrás dele. Não fuja. Tem muito crente fugindo. Por causa da mensagem triunfalista que tem sido pregada na igreja, é só vem pegar a tua bênção. Vem pegar a tua bênção. Vem pegar a tua vitória.
Que vitória há quando não existe luta? Você percebe? Como nós vamos falar que somos vitoriosos se não fazemos nada? Se fugimos de todo problema? Se corremos atrás da saia, do vestido de Jesus e ficamos lá, como uma criancinha assustada? Não, não, não. Tem que enfrentar. Tem dificuldade? Tem. E vai ter. E vai continuar tendo. Enfrente-as. Estava pensando sobre isso. Conversando com uma pessoa essa semana. A pessoa está desanimada, cheia de problemas, de relacionamento, aqui, lá, problemas aqui, problemas ali. Fiquei pensando, meu Deus, como a gente enfrenta esses problemas ao longo da nossa vida? Mas ao mesmo tempo veio uma frase no meu coração. E eu estava aqui durante o louvor e essa frase voltou de novo. A frase é quando Elias foi procurar Deus, sendo perseguido por Jezabel. Elias anda, Elias marcha dias, ele chega até o monte, e quando ele se encontra com Deus, a pergunta de Deus para Elias é: o que você quer aqui, Elias? E a resposta de Elias é: sabe o que é? É porque está todo mundo querendo me matar, porque está todo mundo lá, sabe, desviado, e não tem ninguém que te ouve, só eu fiquei, só eu estou lá, só eu sou fiel. Aí Deus pergunta de novo para ele: o que você veio fazer aqui, Elias? O que você veio fazer aqui, Elias? Porque quando uma pessoa começa a se voltar para a murmuração, para a reclamação, para um sentimento de vitimismo, está correndo do leão, está correndo do urso. Tem urso e leões nos relacionamentos. Tem ursos e leões nos casamentos. Tem ursos e leões no seu trabalho. Tem ursos e leões no seu ministério. Tem ursos e leões para toda a ordem. Não fuja, enfrente-os. Não chore, enfrente-os. Vá em nome do Senhor e faça o que nós precisamos fazer. Nós não podemos fugir correndo atrás da barra da saia de Deus. Eu falo saia porque imagino Deus com aquele vestidão bonito, de linho, branco, né? A gente vai lá e se agarra assim como uma criança assustada. Não faça isso. O apóstolo Paulo, certa vez sendo afrontado, ele conta essa história em 2 Coríntios, afrontado por um demônio, por um mensageiro de Satanás. Ele fala: Senhor, por favor, afasta esse demônio, afasta essa desgraça, afasta esse problema. Resposta de Deus para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, se você identificar fraqueza na tua vida diante de situações, é ali que Deus quer que você avance. Porque é ali que Deus quer operar em você o aperfeiçoamento do poder dele. Porque o poder de Deus opera em nós, os que cremos. É na igreja que isso acontece. É na igreja que pode ser experimentado esse tipo de poder. Então não fuja. É necessário termos experiência em batalhas. Para quê? Para que quando chegar uma grande batalha, uma batalha que realmente seja um Golias na nossa vida, a gente possa olhar para trás e falar assim: olha, eu enfrentei aquela situação na célula, aquela situação no meu casamento, aquela situação na minha família, aquela situação no meu trabalho, aquela situação na minha vida financeira, que teve um problema muito grande, mas Deus me deu graça, eu consegui enfrentar e vencer. Então, esse daqui não vai ser diferente, não. Vai ser assim. Percebe onde Deus quer nos levar? Aleluia. Quero ler um verso para vocês que está em 1 Timóteo capítulo 6, verso 12, conselho de Paulo para Timóteo. Ele fala assim: peleja a boa peleja da fé. Vou mudar aqui a palavra, o verbo. Guerreia a boa guerra da fé. Lute a luta da fé. Apodera-te da vida eterna, para a qual foste chamado, tendo feito já boa confissão diante de muitas testemunhas. Perceba que Paulo aqui ele fala do futuro, mas ele fala do passado. Ele fala: guerrei, lembrando do que você testemunhou, lembrando do que você falou, lembrando do que você confessou. Precisamos manter a nossa confissão. Amém, amados? Então, o primeiro ponto, só para a gente lembrar:
não se intimide com o tamanho do inimigo. Segundo ponto, tenha experiência em batalhas. Amém? Tenha experiência em batalhas. Terceiro ponto, amados, está ligado a que tipo de arma que nós vamos usar. Nós lemos lá no texto que o rei Saul, que era um homem bem grandão, né? Saul era um cara alto, ele pegou a armadura dele e tentou vestir Davi, que era um garoto. Não sei exatamente quantos anos tinha Davi ali, mas ele era ainda um jovem. E quando colocou aquela armadura grande, amarraram e tal, ficou esquisito para ele. Primeiro que ficou grande, segundo que ele não estava acostumado com aquilo ali. Ele tentou andar, tentou se mover, não estava legal. Ele falou, não dá, tira tudo isso, tira tudo isso. O ponto é, quando nós estamos diante de lutas, de questões que nós precisamos ir à frente, não dá para usar a unção de outras pessoas. Tem como emprestar unção? Presta um pouquinho de unção aí, Rafa. Presta um pouquinho de unção para mim, Lucatelli. Ai, meu Deus, estou precisando ensinar. O Lucatelli é bom para ensinar, né? Dá um pouquinho de unção para mim, depois te devolvo. Você empresta um pouco da unção, eu vou dar uma aula lá no curso, no seminário, e depois eu te devolvo. Pode ser? Dá para fazer isso? Não dá. Dá para transferir conhecimento? Assim, numa oração? Eu não conheço nada da Bíblia. Nunca nem li a Bíblia, mas eu queria tanto conhecer. Aí eu vou até um pastor que conhece. Pastor Diego, o senhor conhece muito a Bíblia. Ora por mim e transfere todo o conhecimento que você tem no meu coração por uma oração. Dá para fazer isso? Não dá. Fala para quem está perto de você. Fala assim, unção não dá para pegar emprestado. O que é isso, amados? Davi, tentaram fazer com ele isso. Tentaram colocar nele uma armadura e dar armas para ele, que ele não estava acostumado. Ele tinha a experiência dele, como nós falamos. Mas Saul tentou colocar a experiência dele, do rei, em Davi. Falou, não, seguinte, para você lutar tem que usar essa arma, tem que usar esse capacete, essa armadura. Então você tem que usar essa roupa aqui, porque é o jeito que eu vou. Não deu certo para Davi. Ele falou, não é desse jeito, eu vou do meu jeito. Né? Então, não dá para pegar nada emprestado quando nós precisamos desses momentos. Por isso é importante a experiência do passado, porque você sabe que você tem alguma coisa para ir. O problema é quando você não tem nada, né? E muita gente não tem nada. E aí ela fica meio que dependente, né, dentro da igreja, de unção terceirizada. Então o cara está enfrentando um problema, ele mesmo mal ora pelo seu problema, mas ele pede oração para todo mundo. Dá para você orar por mim? Ora por mim. Clama pela minha vida, transfere algo para mim, decreta, profetiza, faz alguma coisa que eu estou precisando. Tem pessoas que se apoiam apenas nos outros. Eu não estou dizendo aqui, amados, que nós não podemos fazer isso. Lembre-se que nós somos uma família. Se eu tenho um problema, esse problema é seu também. Se você tem um problema, esse problema é meu também. Nós podemos e nós devemos nos apoiar mutuamente em oração, em guerra, e da maneira que nós pudermos. Precisamos fazer isso. Precisamos. Mas o pensamento aqui não é esse. O pensamento é de alguém que tenta, de alguma maneira, terceirizar essa ação, essa ferramenta, essas armas, porque ele próprio não tem nada. Pedir oração pelos outros pode? Pode e deve. Mas seja você primeiro o que ora. Quantas não foram as vezes que pessoas me vieram perguntar coisas, perguntar até direções, de fazer ou não fazer alguma coisa na sua vida, pedindo para que eu desse uma resposta. É difícil a gente falar isso. Nós não conhecemos o contexto, se a gente dá uma direção errada, pode trazer muito transtorno na vida de alguém. Então a gente é muito comedido nessa questão de dar direções. Então a gente fala assim, mas você já orou? Ah, não, ainda não orei. Como você não orou? A vida é sua. A decisão é sua. Você tem que ser o primeiro a se colocar diante de Deus, de orar, estabelecer talvez um jejum para ativar uma sensibilidade espiritual necessária para discernir a direção de Deus para a tua vida. Isso não pode vir do pastor, do líder de célula, do supervisor. Não, isso tem que vir primeiramente no teu coração. Ainda que eu te fale alguma coisa, ou alguém te fale alguma coisa, na tua vida será apenas uma confirmação. Não é uma direção. É uma confirmação, porque você já buscou a Deus e Deus já tem falado com você. O problema é que muita gente não faz isso. Nós precisamos achar as nossas pedras. Nós precisamos ter as nossas ferramentas. Nós precisamos ter as nossas experiências
nas lutas. Nós precisamos ter alguma coisa na nossa mão. O problema é que tem gente que não tem nada. A pessoa, por exemplo, que enfrenta grandes problemas financeiros, o que ela tem que fazer? Ela tem que ter a pedra dela. Que pedra que ela tem? A Bíblia não fala para dar o dízimo, dar a oferta? Faça isso. Ah, mas já está difícil, eu tenho que dar o dízimo. Mas é o que a Bíblia diz. Essa é a pedra que você tem que usar. Use essa pedra. Não adianta você tentar buscar resolver o seu problema financeiro pegando emprestado com o outro, fazendo rolo aqui, e estica daqui, aperta de lá. Não, não é isso. Seja obediente a Deus. E faça a prova de Deus nessa área, que Deus ele vai se revelar para você. Esta é a pedra. Tem que ser a tua pedra. Não é a minha pedra, não é a pedra de um amigo, não é a pedra de um irmão, não é a pedra de um líder, de um pastor, não. É a tua pedra. Qual é a tua pedra? Até coloquei, como título dessa mensagem, ache as suas pedras. Porque nós precisamos ter essas ferramentas, que Deus fala no nosso coração, que nós cremos e que nós agimos conforme essa fé, não em dependência de outros, mas em ousadia, sem timidez, com ousadia, sem incredulidade, com ousadia. Foi o que Davi fez. Imagina você diante de uma batalha com um homem alto, forte. A espada do cara devia ter, 1,5 metros para mais. Uma lança, se pegasse, atravessava a vítima. Um escudo enorme, pesado. E Davi vai enfrentá-lo com estilingue, com pedra, com um bordão, um cajado de pastor. Foi tão louca a visão, que quando Golias chegou perto de Davi, ele falou: sou eu algum cachorro para você vir contra mim com um pau? Você está achando que eu sou o quê? Você está vindo com um cajado de pastor me enfrentar? Todo mundo certamente olhou para aquilo e achou: meu Deus, o cara vai triturar o moleque. Ele vai atropelar esse coitado. E foi o que Golias falou. Hoje acabou sua vida, moleque. Você viveu pouco, pena para você. Mas o que Davi tinha? Ele tinha as pedras dele. Ele tinha experiência dele. Ninguém deu aquilo para Davi. Era dele. Ninguém emprestou para Davi. Era dele. A experiência era dele. Paulo, lembrando ainda de Paulo e Timóteo, Paulo como um pai espiritual de Timóteo, ele fala assim, lá em 1 Timóteo capítulo 4, no verso 14, numa das orientações que ele traz para Timóteo, ele fala algo importante ali, ele fala assim: não negligencie o dom de Deus que há em ti. Ele está falando assim para Timóteo: Timóteo, você tem um dom, Deus te deu esse dom. Nós como igreja, nós oramos, nós impusemos as mãos sobre a tua vida, nós ativamos esse dom é teu. Deus deu esse dom para você, não seja negligente com ele. E muitas vezes, amados, nós temos sido negligentes com o que recebemos de Deus. Pense bem, quantas vezes que você recebeu instrução da palavra? Num culto como esse, numa reunião de célula, numa conferência que você participou, num curso que você fez aqui na igreja, palavras e mais palavras, palavra e mais palavra de fé, palavra de ensinamento, verdades, princípios espirituais que você vai acumulando na sua vida, mas quando surge um problema, você simplesmente se desespera. Esse é o momento de você lançar a mão das pedras que você recebeu. Essas pedras aqui representam a palavra. Essas pedras aqui representam uma ação de Deus na vida de uma pessoa. São ferramentas que Deus dá para nós. Ele foi ali simbolicamente no rio e pegou, porque o rio fala justamente de presença de Deus, fala de fluir do Espírito Santo, fala de uma ação contínua de Deus, mas o que importa aqui é que Davi tinha a experiência de saber até que tipo de pedra que ele ia pegar. Ele pegou pedra lisa. Ele pegou pedra que, ao lançar com aquela funda, que era um tipo de um estilingue, era uma tira de couro bem grandona, que eles colocavam a pedra na ponta, rodavam e soltavam. Então aquilo ia com uma velocidade e uma força muito grande. Ele pegou uma pedra lisa, por quê? Porque a pedra lisa desvia menos. Quem já jogou pedra na rua sabe o que eu estou falando. Pega uma pedra meia chata e joga para você ver.
ela sai assim, né? Fazendo curva. Davi falou, não, tem que ser uma pedra lisa. Tem que ser redondinha, porque quando eu jogar, não tem que fazer curva. Eu vou mirar na testa desse cara. Ainda bem que a testa dele é grande, né? Ele era grandão. A experiência dele, a coragem que ele teve, não nele próprio, mas em Deus, fez com que ele tivesse confiança em usar aquilo que ele sabia, aquilo que ele tinha, né, como uma destreza na sua vida. Então, vamos relembrar os pontos aqui. Primeiro, não se intimide com o tamanho do inimigo. Busque ter experiência com lutas e use as suas pedras. Amém? Use as suas pedras. Certa vez alguém falou assim, em nome de Jesus que Paulo prega. O demônio que estava lá falou assim, Paulo eu sei quem é, Jesus também. Essas pedras eu conheço, mas você tem alguma? Tem alguma coisa aí? Você, quem é? Não te conheço. O cara apanhou por causa disso. Então, nós precisamos ter pedra. Eu não tenho que falar em nome de Jesus, que o meu líder, que o meu pastor, não. Em nome de Jesus, o meu Senhor, aquele que eu creio, aquele que morreu por mim. Muda tudo. Então, se você ouviu palavras que estão aí depositadas no teu coração como uma semente, nessa hora, pegue esta palavra, pegue esta pedra, é tua. É a palavra de Deus? Sim. É uma pedra que veio de Deus para você? Sim. Mas agora é tua. Você pode usá-la. Você pode apontar para a direção do problema e dar bem no meio da testa dele. Não tenha medo. Tem que ter esse posicionamento. Amém, amados? Não seja negligente com o que Deus te deu. Paulo falou isso para Timóteo, porque ele sabia, Timóteo carregava graça, conhecimento, Timóteo carregava treinamento. E Timóteo estava longe de Paulo, liderando uma igreja. Então Paulo fala para ele, não seja negligente com o dom de Deus que há em ti. Como eu posso falar para vocês hoje aqui, não sejam negligentes com as palavras que vocês receberam, com o dom de Deus que habita dentro de você, que é a palavra de fé e é a presença do Espírito Santo. Então a gente precisa carregar isso e usar quando for o momento, sem se desesperar. Lance a mão dessas pedras e use-as. Fala para quem está perto de você, fala assim, usa as pedras que Deus te deu. Aleluia. Tem muita pedra depositada na sua vida, amém? Glória a Deus. E que não é aquela pedra do sapato, tá? É a pedra que está lá no teu coração, que vai te fortalecer, que vai ser arma para você, arma espiritual. Agora, existe uma outra questão também, que isso aqui está subjetivo no texto, não está direto. Quantas pedradas Davi deu em Golias? Quantas? Concorda comigo que ele acertou na primeira? Ele catou aquele estilingue dele, rodou e pum! Mas na primeira, ele acertou no lugar certo. No meio da testa do gigante. A pedra encravou na testa dele e desmaiou na hora, caiu com a cara no chão. E depois morreu. A questão é, acertou na primeira. Isso nos leva a entender que Davi tinha prática. Ele tinha prática. A funda para ele, ou o estilingue, né, dele ali, aquela arma que ele tinha, não era um negócio que ele nunca tinha pegado na mão. Ele tinha destreza com aquilo. Ele sabia manusear aquilo. Quando ele pegou aquela pedra lisa, ele pegou aquela pedra que ele falou assim, não, essa pedra aqui é boa. Né? Quem já jogou pedra para ficar pulando na água assim? Já pegou? Tem pedra que é boa para fazer isso, tem pedra que não é, né? Qual que é a boa para fazer isso? É a pedra chatinha, né? Você pega ela assim e joga assim, ó. Pim, 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 né? E depois ela cai. Naquele momento não, Davi falou, não, tem que ser uma pedra redondinha. Por quê? Porque ele tinha prática naquilo. Ele treinava com aquilo. Constantemente, eu fico imaginando Davi cuidando lá dos rebanhos do pai dele, Jessé, e ele lá sem nada para fazer, no meio do nada, literalmente, né? Acho que ele pegava umas pedras assim, colocava em cima de uma pedra maior, dava uma certa distância, pegava lá e começava para acertar. Eu não sei hoje, né? Hoje acho que não tem mais isso, mas na minha época a gente fazia estilingue e ficava acertando as latas, né?
depois passarinho, depois outras coisas, né? É assim, não era, né? Hoje não é mais, porque nós somos uma sociedade politicamente correta, nós não maltratamos nem as latinhas e nem os passarinhos, né? Mas na minha época tinha isso, a gente fazia estilingue, pegava uma tripa de mico, né? Quem lembra da tripa de mico aqui? Como é que chama aquela... O Alessandro sabe, né? Como é que chama aquele negócio lá? Garrote? Aquela que coloca no braço para dar injeção, né? Para tirar sangue, não é isso? Descolava uma tripa de mico da hora, fazia 2 drobas, descolava uma forquilha de um galho de goiabeira, que era do bom, né? Hoje nem vê pé de goiaba mais, mas enfim. Descolava um pé de goiaba legal, cortava um galho, fazia uma forquilha e saía acertando as latinhas. Aí depois a gente evoluiu e fazia um negócio chamado guerra de mamona. Ô, benção. Guerra de mamona. Voltava para casa que nem um leopardo, tudo cheio de pinta, assim, das mamonadas que tomava, né? Pois é. Mas, quanto mais brinca com aquilo, mais a gente aprende, não é verdade? A gente fica mais craque na pontaria e tudo mais. E Davi era um cara assim. Ele tinha prática com aquilo que ele pegou ali. Ele falou, não, quero as minhas pedras, quero do meu jeito, não quero a armadura do rei, eu quero pegar aquilo que eu conheço. Então ele era treinado naquilo que ele conhecia. Ele pegou ali o estilingue dele, pegou as pedrinhas do jeito que ele gostava, colocou no saquinho lá do lado e pegou o cajado e foi. É o que ele tinha, é o que ele sabia. E era aquilo que ele era treinado. Aí fiquei pensando hoje a respeito disso. O que é esse treinamento para a nossa vida? O que é essa prática que a gente precisa ter? Porque a questão é, surge um problema, eu posso orar, eu posso isso, aquilo, tal, mas e se eu não tiver prática com essas questões? Quantas pessoas que eu já vi falam assim, eu não consigo entender a palavra. Tem pessoas que falam, eu não sei orar como vocês oram. Amados, a questão não é falar bonito. Não é ter a interpretação da Bíblia como um pastor que vem aqui pregar. O que você precisa é ter a tua prática de oração, a tua prática de leitura, a tua prática com as disciplinas espirituais que Deus propõe para nós. Que são elas? Oração, culto, reuniões, cursos, seminários, o que tiver para fazer, faça. Busque esta prática, busque esse conhecimento, busque essas pedras, para que na hora certa você possa usar. A questão é, tem gente que não busca nada disso. Algumas pessoas estão sempre vivendo ali, sabe, meio que lá e cá, nunca se definem. Não tem seriedade, não tem comprometimento, aí vai ficar difícil. Na hora que for necessário você fazer alguma coisa, de você atirar uma pedra, você não sabe nem que pedra que você pega. E eu fiquei pensando, quais são as coisas que nós precisamos treinar na nossa vida? Pensando em vencer um grande inimigo na nossa vida, ou mesmo inimigos menores, a gente tem que olhar para a nossa vida e falar, bom, peraí, onde eu vou ter esse treinamento? Aqui é um lugar. Hoje aqui é um lugar para você ter esse treinamento. Quando você vai lá na tua célula de quinta-feira ou de sábado, lá é o treinamento. Quando você pega a tua Bíblia na sua casa, e você fala assim, não, eu vou ler esse livro, né, essa palavra, eu vou fazer um compromisso com Deus de ler, de conhecer um pouco mais. Talvez eu não entenda nada ainda, mas é lendo que você vai entender. Vou treinar lendo como a Bíblia, eu não sei. Você pode ter basicamente 4 tipos de leitura da Bíblia. A gente vai ter até uma matéria nova nos cursos esse ano aqui, vai se preparando para isso, e vai falar sobre esses 4 tipos de leitura, que são, né, a leitura, aquela leitura informal, que você pode estar sem fazer nada, pega, dá uma lidinha, está esperando lá no seu médico, né, ser atendido, está no celular, você vai dar uma lidinha também, legal, isso é uma leitura informal. Mas existem outros tipos de leituras que são mais interessantes. Uma das leituras é a leitura da Bíblia toda, onde você faz um compromisso de leitura de X capítulos por dia para ler a Bíblia inteira num determinado período de tempo. Nós estamos fazendo isso, nós pastores estamos lendo a Bíblia nesse período todo aqui. A gente quer orar esse ano a Bíblia inteira e ler mais uma vez o Novo Testamento. Esse ano aqui, ao longo do ano. Sabe quantos capítulos dá por dia? 4. É muita coisa? Não é.
Se você parar 20 minutinhos para ler, você vai ler esse tipo de leitura, né? 4 capítulos por dia você lê tranquilamente. Na verdade, a gente vai mais. Às vezes você fica envolvido, né, pelo texto, você avança 5, 6, 7 capítulos quando tem tempo. Mas uma leitura informal, a outra leitura da Bíblia toda. Tem um outro tipo de leitura, que é o tipo de leitura de estudo, que você estuda ela mesmo. Você começa a ler e buscar informações em outras versões, em livros de apoio, em dicionários. Então você vai estudar a Bíblia, que é diferente a leitura. E tem um tipo de leitura que eu gostaria que você ponderasse em estabelecer na tua vida, que é a leitura contemplativa, que é o que nós chamamos de meditar na palavra, de ter um momento de devocional, um momento que você separa parte do seu dia, você separa um momento do seu dia para você ler e orar em relação ao que você lê, onde você está sendo treinado pelo Espírito Santo e pela palavra, numa ação conjunta. A Bíblia diz, a respeito dela própria, que a palavra de Deus é espada do Espírito. Então, quando você tem palavra, leitura, devocional, meditação, mais oração ao Espírito Santo, os dois se casam com você de uma forma que vão te dar revelação. Faça devocionais. Tenha momentos de leitura contemplativa, onde você lê e você simplesmente viaja no texto e na própria presença de Deus. Isso é fundamental. Isso é treinamento. Porque é nesse momento que você está ganhando a destreza para usar as pedras depois. Para você usar palavras que talvez você nem receba nos momentos de leitura, mas que você recebeu no culto ou na célula, em várias fontes que Deus pode usar para a tua vida. Mas você tem destreza para usar. Nós não podemos sair tacando pedra para toda a direção. Temos que ter pontaria, tem que ter foco, tem que ter precisão. E a precisão faz toda a diferença na vida do crente. Tem gente que ora, mas ora errado. A própria Bíblia diz, vocês oram, vocês pedem, mas pedem mal. Isso é porque muitas vezes nós não discernimos como usar a arma que nós temos, que é a oração. Como usar essa ferramenta que é a oração, que é a proclamação profética. E às vezes não é nem proclamação profética, é uma proclamação hipotética. A pessoa fala qualquer coisa naquele momento, que está cheia dela mesma. Então, tem que ser treinado. Apresente-se para treinar no culto, apresente-se para treinar na célula, apresente-se para ser treinado nos cursos, apresente-se para ser treinado nas suas orações, apresente-se para ser treinado nas leituras, não apenas da Bíblia, mas de livros que são importantes para a formação da tua base teológica. Apresente-se para ser treinado no discipulado, apresente-se para ser treinado em evangelismo, em ações evangelísticas da igreja. Apresente-se. É nesse aprendizado que você vai ter destreza na tua vida, precisão, no foco do que você está buscando. E por fim, o último ponto, vou relembrar todos que nós falamos aqui, não se intimide com o tamanho do inimigo. Tenha experiência com lutas. Use as pedras que Deus te dá. Seja treinado. E por fim, não vá na sua própria força. Porque muitas pessoas têm essa presunção. O verso 46 do texto que nós usamos como base diz assim: hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão. Davi não achou que ele ia fazer alguma coisa porque ele era experiente em batalha, porque ele conhecia, porque ele era valente, porque ele era corajoso, porque ele tinha matado o leão, o urso. Não. Ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Ele falou isso. Ele não colocou a força dele à frente. E às vezes nós caímos nesse erro. Nós achamos que conhecemos, que sabemos, que podemos alguma coisa. Para as questões espirituais, a gente pode até se achar autossuficiente em algumas questões, ainda que isso não seja declarado. Tem pessoas que agem de forma autossuficiente sem perceber. Então, é necessário ter quebrantamento. É necessário ter dependência. É necessário reconhecer que Deus é o que nós não somos. Ele tem o que nós não temos. Ele é tudo para nós. Ele é a resposta. Ele é o poder. Ele é a graça. Ele é a salvação. Não nós não temos nada disso. Somos apenas o destino do amor de Deus, o alvo do amor de Deus, o alvo da sua misericórdia. Mas eu não posso, por causa disso, achar que eu sou alguma coisa.
esse ano passado a gente falou muito sobre graça e de como a graça de Deus opera na nossa vida quando nós entendemos que nós não somos nada. Outro dia eu ouvi de um pastor pregando, um pastor bem conhecido, ele falando assim, em 2 mensagens na verdade, uma delas ele fala assim, você tem o mesmo valor que Jesus. Falei, meu Deus, quanta bobagem para não falar heresia. Prefiro que seja bobagem, porque às vezes o cara está enganado, ele fala na empolgação. Você percebe? Como muitas vezes a mensagem de transformar você em alguém maior do que você é, ela é sutil. Isso está errado. Eu não tenho e jamais terei o mesmo valor que Jesus, nem eu, nem você, nem eu, mais você, mais todo mundo aqui, porque Jesus é Deus. Jesus é Deus. Nós, Ministério Verbo Vivo, cremos na divindade de Jesus Cristo. Amém? Ele é Deus. Agora, quando alguém fala isso, você percebe? Existe uma mensagem sutil que fala assim, não, você é poderoso, você pode, você é mais, você é isso, você... Não, nós não somos. Nós não somos. E vai enfrentar o mundo espiritual com essa presunção para você ver. Vai enfrentar o diabo com essa presunção para você ver. Aí a pessoa é atropelada na sua vida espiritual, acaba com um monte de coisa que ela conquistou. Por quê? Porque foi presunçosa. Nós nunca podemos ir com aquilo que nós somos, fazer com o que nós somos, ou que temos. Nós só podemos fazer alguma coisa por causa da presença de Deus na nossa vida. Porque Ele é misericordioso, porque Ele nos justificou e porque nós dependemos dEle, porque somos pecadores e Ele não. Então, nós não temos o mesmo valor. Amém? O que nós precisamos é entender que durante, não digo só essa vida aqui na terra não, ao longo de toda a nossa existência eterna, nós seremos dependentes de Deus. E para qualquer situação que você enfrente, vá, em frente, faça, em nome do Senhor dos Exércitos. Não é na tua força, não é no teu conhecimento, é porque Ele nos capacitou a isso. Amém? Por isso a Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E Paulo, quando falou isso, ele não falou no contexto de vitória, ele falou no contexto de lutas, de ter e de não ter, de enfrentar momentos bons e momentos terríveis. Podemos tudo naquele que nos fortalece. Assim, a dificuldade, a luta, a vitória, a derrota, não interessa. Se estamos com Ele, estaremos bem, porque estamos do lado certo. Estamos do lado do Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar. Aleluia. Eu queria terminar esse momento da palavra orando com vocês, mas eu queria desafiar você a pegar a sua pedra. No começo do culto aqui, o pastor Christian, quero lembrar de novo, ele falou para nós orarmos em relação a situações que talvez sejam difíceis para nós, situações que sejam complicadas para nós, situações que você olha de olhos naturais, com olhos naturais, você não consegue enxergar muito, né, uma luz no fim do túnel, ou uma mudança, ou uma resposta para isso, mas eu queria encorajar você a pegar a tua pedra. O que você tem ouvido de Deus? O que você já guardou no teu coração que para você é verdade? E podem ser vários tipos de revelação, de palavra que tocaram a sua vida. Ou pode ser uma palavra muito simples, talvez você entenda só como nós cantamos aqui no culto, na última canção aqui, que Deus nos ama. De repente, baseado nesse amor, só nesse amor, tendo esta pedra, essa revelação, você possa usar essa palavra, não tem problema. Mas o que eu quero, amados, o que nós precisamos, na verdade, é nos levantarmos nesse momento, como Davi. Deixa de lado todas as coisas que de repente podem estar só te atrapalhando. E pega aquela pedra. Pega aquela pedra. Aquela
palavra. Aquela mensagem que talvez tocou a tua vida. Se você não ouviu nenhuma que tocou a sua vida, talvez a de hoje seja a pedra. Você possa dizer assim, como Davi fez, eu quero fazer também de forma profética, simbólica. Eu quero tacar uma pedra nesse problema da minha vida. Eu quero liberar o poder de Deus que está sobre a minha vida para abrir caminhos diante de mim. Se você não está vendo nenhum, fique tranquilo. Confie em Deus. Confie no Senhor. Esse ano aqui será um ano de muitos milagres. Muitos milagres. Nós teremos grandes testemunhos esse ano aqui, amém, amados? Grandes testemunhos. Testemunhos lá na tua célula. Testemunhos na tua vida. Mas para isso nós precisamos liberar essa pedrada. Não é só hoje, a gente vai fazer hoje também, mas ao longo da nossa jornada, se aparecerem leões, ursos ou Golias, não interessa, nós vamos enfrentar e iremos em nome do Senhor. Essa vai ser a nossa pedra, essa vai ser a nossa arma. Eu digo para você, antes da gente orar, se você tem sido negligente com Deus, se você não tem se apresentado para esse treinamento, para ser alguém que maneja bem a palavra, se apresenta nesse ano. Saia dessa letargia espiritual, desse lugar que você está travado, parado, que você não consegue vencer a inércia. Se mova, tome uma decisão, faça a sua parte, que Deus já fez a dele. Eu sei que Deus ele vai agir na tua vida, mas haja em concordância com Deus, haja em parceria com Deus, seja um cooperador de Deus. A Bíblia nos chama de cooperadores, mas muita gente não coopera com nada. Tem muita gente que é tão travado, tão tímido, tão medroso, tão preguiçoso muitas vezes, que não se apresenta, não faz o que tem que ser feito. Há um nível de compromisso, amados. Veja, tudo isso que eu estou falando que você precisa fazer, não vai mudar e não vai estabelecer a tua vitória, mas vai cooperar, vai ajudar você a entender melhor a ação de Deus. Vai tirar você de guerras, de intranquilidades, de ansiedades, de depressões que você pode enfrentar por não discernir a mão do Senhor. Então, se apresente diante de Deus. Esse é um ano para isso. Esse é um ano para a cruz. É o ano da cruz. Você vai ouvir muita coisa nessas 2 semanas, a partir da outra semana que nós vamos começar as primícias aqui. Você vai ouvir muita coisa importante. Corresponda com Deus. Comece colocando no teu coração o seguinte propósito: eu vou ouvir todos os dias. Eu vou ouvir todos os dias. Eu sei que é difícil. Eu sei que tem outros compromissos. Eu sei que tem criança, eu sei que tem família, eu sei que tem um monte de questões do trabalho, mas se esforce. Se esforce. E diga para você mesmo: eu estou fazendo esse esforço não para pagar algo para Deus. Estou fazendo esse esforço para vencer a minha própria carne, a minha própria barreira, aquilo que eu mesmo permiti que cercasse a minha vida e me impedisse de avançar. Se esforce. Se apresente a Deus. Amém? Vamos adorar a Deus por uns instantes. Ora no teu lugar. Peça que o Espírito Santo te dê graça nesse momento, entendimento. E na medida que nós vamos adorando a Deus, eu creio que Ele vai mostrando até como nós precisamos orar, como nós precisamos corresponder com Deus, como nós precisamos nesse momento buscar as pedras que são as pedras corretas para lançarmos na direção de tudo aquilo que está na nossa frente, que talvez seja impossível. Os Golias vão cair. Os Golias vão cair. Os Golias vão cair. Tem Golias na tua vida, eu sei disso, eles vão cair. Eles vão cair. Mas se apresente diante de Deus e fale: Senhor, qual a pedra que eu uso? Qual a palavra que eu tenho que usar? E você vai começar a orar nessa noite, decretando, liberando uma palavra sobre essas situações que você tem enfrentado.
E quando você lançar essa palavra vai na sua frente e ela vai fazer o trabalho. Depois você só vai lá e vai conferir, cortando a cabeça do gigante. Mas é importante que você se posicione e que você fale para você mesmo: eu tenho que usar essa pedra.